Eu sou Kátia Milice e esse é o Cabala Descomplicada, trazendo a paraxá da semana, a paraxá de Vaigash. Esse aproximou, que está de Gênesis 44 até Gênesis 47. Nós estaremos comentando a página 137 da Torá, que é o Gênesis 46, que começa no versículo 28, até o Gênesis 47, do versículo 10. Essa paraxá é a paraxá que traz a energia de Shalom, de um estado de paz. Para vocês terem uma ideia, vamos entender o que é esse estado de paz, porque a palavra paz ela é mal interpretada. A palavra Shalom, ela vem da palavra Shalem, do aramaico, que quer dizer estar completo, pleno, íntegro. A palavra Shalom é formada por 3 letras: Shin, que é o fogo, Lamed, que é a elevação espiritual, e Mem, que é a letra mãe de água. Shin é a letra mãe do fogo. A letra Shin é formada por 3 pontos, né? Ela parece 2 dentinhos juntos assim. Isto quer dizer que precisa haver um equilíbrio entre o lado direito da árvore da vida com o lado esquerdo, para assim nós termos o equilíbrio. Então, o fogo é o equilíbrio, apesar do fogo ser da parte esquerda da árvore da vida, para toda a realização do fogo estar completa, ele precisa das 3 colunas em equilíbrio. A letra Mem, ela forma um quadrado. Isto quer dizer que quando a gente tem o equilíbrio do fogo interno com o equilíbrio da água interna, você está protegido pelos teus 4 cantos. É como se ao seu redor formasse uma muralha de proteção, que é o princípio do Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel nos coloca num escudo de luz. Mas para você conseguir esse estado, você precisa se elevar espiritualmente. O que quer dizer isso? Você precisa ter o lado esquerdo e o lado direito em equilíbrio da árvore da vida. Você precisa elevar o plano material ao nível espiritual e trazer a luz do espiritual ao nível terreno. Isso é um estado de Shalom, é estar completo, é estar integrado, estar num estado de plena luz. E é esta energia que nós vamos passar o Natal, né? A festa dos anjos. Vaigash quer dizer e se aproximou. Vou ler para vocês o que eu escrevi. Na porção de Vaigash, e se aproximou, José pede a seus irmãos para deixarem Benjamim, tendo descoberto a taça de prata. O que é a taça de prata? A taça de prata é a elevação a nível feminino do lado direito da árvore da vida. Eu sei que parece bem confuso isso, mas sempre que a gente fala em prata, nós estamos falando da misericórdia, tá? Do lado direito da árvore da vida. E sempre que a gente fala de taça, a gente está falando do útero, mas também a gente está falando do coração, da chama crística que vive em nosso coração, mas principalmente do útero, que ele mesmo escondeu nos seus pertences, porque os irmãos não pegaram e jogaram José lá no poço, né? Falaram que ele estava morto, tal.
E Benjamim é o irmão mais novo de José, né? Ele é a tribo de Sagitário. Judá explica a José que ele não pode deixar Benjamim para trás, pois é responsável por ele. E ele prometeu a seu pai o trazer de volta em segurança. Judá são os outros irmãos, né? Os 11, na realidade 10. Os 11 irmãos de José. Diz a José que ele havia perdido um irmão, desconhecendo que José é aquele que gera o evento por trás da cena. Ou seja, os próprios irmãos não reconheceram José. Mas por que não reconhecem José? Porque os irmãos estão no mundo da materialidade. Eles não conseguem enxergar o brilho de José, porque José está num nível acima, num nível espiritual acima. José é o quê? É quando a gente sai do mundo físico limitado. É a esfera de Exalde. Então é quando você desperta para a tua espiritualidade. Imagina aquele Jalade que entra no movimento e enxerga a beleza das águias, né? Que seria o nível de José. Começa a enxergar e despertar dentro de si a beleza das águias. Muitas vezes o Jalade não consegue enxergar isso. Aquele iniciante, ele não consegue entender por que aquele que já é iniciado tem tanta fé, tem tanta devoção. Muitas vezes ele enxerga isso até como um fanatismo. Mas não é um fanatismo. É o despertar da luz que está nos tornando completo, íntegro, num estado de paz. Continuando. José decide se expor a si mesmo aos seus irmãos. Ele conta-lhes como ele, ao ser vendido à escravidão, se tornou melhor e que agora ele pode apoiar a sua família, pois ele é encarregado de todo o Egito. Depois da reconciliação, José envia os irmãos a Jacó com carroças e bens e pede a Jacó para vir ao Egito. Ou seja, o que ocorre aqui? José chega para os irmãos e fala: não, esse daí que vocês estão falando sou eu, tá? Sou eu, e eu estou abençoado neste momento da minha vida. Por quê? Eu passei por todas as dificuldades e cheguei à vitória. Nessa situação em que ocorreu, que vocês me jogaram num poço, com todo este momento de dificuldade, eu sobrevivi como uma pessoa melhor. Por quê? Porque Deus é bom a todo momento. Deus é bom a todo momento. Nas dificuldades, há a presença divina também. É Deus nos mostrando como ser melhor. E quando não há dificuldade, ou os desafios, nós ficamos na zona do conforto. E a zona do conforto, a zona de conforto nos deixa... não nos retifica, não nos torna, não nos refina, não nos torna uma pessoa melhor. É um estado de estagnação. Pode-se dizer até que é um estado de meio que morte. Não existe meia morte, mas vamos dizer que é um estado vegetativo, tá? É como se a gente estivesse em coma. Agora, quando a gente está passando por um processo de aprendizado pela vida, a gente está tendo um crescimento, a gente está tirando lições,
E quando a gente chega nesse estado de plenitude, que a gente alcançou a vitória, a gente passou aquela fase, o estado de Shalom é completo. A mestra Rama até escreveu hoje uma frase que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Nossa vida é feita de momentos de apertos e momentos de vitória, de alegria, de tristezas e de decepções e novas formas de ser. Até mesmo na academia ou em qualquer atividade física, nós sabemos que temos que passar pela dor para conseguirmos resultados e crescimento. Então, isso conclui perfeitamente o que José passou lá no Egito, mas que, em vez dele se revoltar, ele percebeu que isso fez dele uma pessoa melhor. E ele presenteia, além dele perdoar, porque só perdoa quem está num estado de paz, só perdoa quem está num estado completo, em harmonia entre mente e coração. Esse é aquele que perdoa. E além dele perdoar, ele vê tantas bênçãos na vida dele, com tudo que ele passou, que ele quer retribuir o pai, retribuir os irmãos. Então ele manda carroças com bens e pede ainda para que o pai venha até ele, porque estando no Egito, ele pode ajudar a família, ajudar aos irmãos e aos familiares e ao pai, porque lá no Egito ele tinha bênçãos, né? Ele tinha poder material. Ele tinha força espiritual, mas ele tinha a força material, porque ele saiu da limitação da escassez. E diferente do Jacó e dos irmãos de José, que estavam passando por um período tão forte de julgamento, que eles estavam numa escassez plena e completa. Ou seja, lá a prosperidade não existia. E no Egito, onde estava José, existia. Então, ele chama, né? Pede para os irmãos e o pai vir para o Egito, que era uma terra próspera nesse momento, para viverem melhor. Isso é um estado completo de Shalom, quer dizer, além de eu te perdoar por aquilo que você fez, porque eu sei que você foi apenas um mensageiro da luz para me colocar na hora certa, no momento certo da minha elevação espiritual, que eu ainda contribuo para o teu bem-estar. Deixa eu ver o que mais que eu posso ler aqui. Não vou ler tudo porque é muito completo. Acho que eu já vou começar a encerrar aqui. Jacó e seus filhos chegam ao Egito, na terra de Goshen. Aqui teria toda uma explicação para essa terra de Goshen, que ela tem um Num, que são os portais da sabedoria, ela tem o Shin novamente, e ela tem o Gimel, que é um estado de Gedulá, de abundância, de misericórdia, de generosidade. Mas não dá para explicar tudo. Aonde José os encontra, ele irrompe em lágrimas quando vê seu pai, passado todos estes anos. José conta-lhes que o faraó os quer encontrar. Para preparar o encontro, José diz à família para dizer que são pastores. Pastores é uma simbologia para humildade. A palavra pastor, ela é um arquétipo para humildade. É um estado de mansidão. É uma das leis que não pode estar em desequilíbrio na nossa vida, porque ela gera, quando essa lei está em desequilíbrio, e tem até umas dicas no Insta da Consciência Suprema Una, que fala destas leis. Quando há um desequilíbrio da lei da mansidão, a gente gera caos interno.
porque você está num estado de arrogância, de vaidade, né? A gente precisa sempre estar num estado de humildade, de iluminação da alma e não do ego, porque o ego ele só nos coloca em situações de desafio. A luz não. A luz ela nos tira dos desafios, ela nos traz num processo de aprendizado. O ego nos leva num mesmo processo, só que com dor. A escolha é sempre nossa. Não quer dizer que a pessoa materializada ela não consiga um bem-estar, tanto físico, quanto material, quanto espiritual. Claro que ela consegue, só que de uma forma dolorosa, porque é o ego que vai te pôr nesse estado. E é uma luz temporária. Você recebe hoje, às vezes até muito mais rápido, mas será que amanhã você vai estar recebendo? Ou será que amanhã você já perdeu? A luz não. Ela te prepara de tal maneira que quando você recebe, é num estado de plenitude. Não é um estado temporário, é permanente. Você recebe aquilo que você desejava, estando pronto para receber. Que foi o que aconteceu com José, né? Ele recebeu toda a prosperidade do Egito, mas ele estava pronto. Então ele fez com que aquilo se multiplicasse para eles e para aqueles que estão ao redor deles. A fome continua e José provê para todos. Quando a gente entra no mundo espiritual, a gente tem mais facilidade de acionar a providência divina, que é os chamados milagres que acontecem na vida da gente. Às vezes é aquela situação inesperada que vem nas tuas mãos sem nenhum esforço. Os egípcios e todos os outros que abdicam de seu dinheiro e eventualmente de si mesmos como escravos do faraó. No fim da porção, José estabelece um sistema de taxação, pelo qual o faraó guarda todos os bens. Ele fornece aos egípcios sementes para suas colheitas, e eles lhe dão 1/5 da colheita. Aqui está falando sobre o dízimo. Sempre que você... para você sair desse estado de materialidade que o dinheiro nos coloca, é preciso doar, compartilhar, tá? Aqui fala num 1/5, mas isso não é verdade. Alguns lugares falam de 10%. Não, o dízimo, assim como o TCDK, tem que ser dado com o coração. Você dá de acordo com o seu estado de consciência. Se você pode dar os seus 10%, dê os seus 10%. Se você pode dar 1%, dê 1%. Se você pode dar 20%, dê 20%. O importante é compartilhar. Compartilhar para tirar o teu dinheiro do estado material. E quando você coloca quando você dá o dízimo, você coloca a sua vida financeira na lei da multiplicação. E você expande aquele valor. Então, vamos supor, você recebe R$1.000. Aí você vai lá e dá o seu dízimo. Esses R$1.000, energeticamente, é como se transformasse em R$10.000. De tanto que você trabalha e recebe energeticamente por aquele valor dado. Então, essa paraxá aqui, ela vai falar também sobre o dízimo. Essa paraxá é muito interessante, ela fala sobre muita coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para finalizar, a porção descreve tanto os processos internos do desenvolvimento do ser humano, como o processo geral de correção do mundo. O processo geral de correção do mundo, que a paraxá fala, que eu citei aqui, é sobre não desequilibrar a lei da mansidão,
tá? É sobre não desequilibrar a lei da mansidão, que é a lei de ser humilde, de reconhecer que tudo vem de uma fonte superior. Como eu disse, quem quiser saber mais sobre isso, tanto no Facebook quanto no Insta, na Consciência Suprema Una, tem um texto lá que chama Pérolas do Alto, que está falando sobre estas e mais 2 leis que geram as tuas crises, tanto a nível mundial quanto a nível pessoal. E isto ocorre quando há um desequilíbrio destas leis. Então, procurem dar uma lida que vocês vão gostar muito. O ser humano e o mundo são um. O mundo físico e o mundo espiritual é uma coisa só. O homem está integrado em todos os níveis do mundo, tanto físico quanto espiritual. E tanto os níveis de mundo espirituais e físicos são integrados ao homem. Por isso que nós falamos, o universo é o macrocósmico, né? E nós, o ser humano, é o microcosmo. Mas tanto o macro quanto o micro, um está dentro do outro. Esta é uma porção especial, ainda que pertinente. Ela lida com a força espiritual que entra no ser humano e a corrige. Para o propósito da conexão, o ser precisa tanto da força física como da força espiritual, tal como os céus e a terra. As 2 forças, a do Criador e da criatura, se juntam e a vontade humana cresce delas. Este é verdadeiramente o propósito de nosso desenvolvimento, de conectar a substância material com a forma humana, que é semelhante ao Criador. Aí no Zohar tem um processo bem interessante que diz assim, está em Êxodo 20, versículo 8, que o Zohar está descodificando. Lembra-te do dia do Shabat, para o santificar. O Rav Yitzhak, que é um dos discípulos do Rav Shimon Bar Yochai, diz o seguinte, e abençoou Deus o 7º dia. Está em Gênesis 2, versículo 3. E está escrito sobre o maná, o pão enviado do céu. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat, e nele não haverá. Êxodo 16, versículo 26. Uma vez que não se encontra alimento nele, então qual é a bênção que se encontra nele? No entanto, assim estudamos. Todas as bênçãos, de cima e de baixo, depende do 7º dia. Ou seja, para que nós consigamos colher as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, nós dependemos exclusivamente das bênçãos espirituais, de estar conectado com o mundo espiritual, tanto em nível físico como em nível espiritual. Você tem ideia do que eu estou falando? Você tem que elevar a sua espiritualidade ao nível mais elevado, que seria o 7º dia. É trazer toda esta luz espiritual no teu mundo físico e fazer com que você tenha uma visão do material com os olhos espiritual. São poucos os que conseguem isso. A gente acaba sempre vendo o mundo material com olhos material. E muitas vezes a gente procura ver o mundo espiritual com os olhos material. Não, a gente precisa enxergar o espiritual no material. E a gente precisa enxergar o espiritual com os olhos espirituais. Pois neste dia, o Zohar continua, pois neste dia se abençoam deles
todos os 6 dias superiores, e cada um deles fornece alimento para os de baixo, e cada um no seu dia, através desta bênção em que foram abençoados no 7º dia. Ou seja, todos os níveis da sua vida depende do 7º dia. Então, o nível pessoal depende do espiritual. O nível emocional depende do espiritual. A sua vida profissional depende da vida espiritual. A sua vida espiritual depende da sua vida espiritual. A sua vida amorosa depende da sua vida espiritual. A sua saúde depende da sua vida espiritual. E assim por diante. Você tendo a vida, o espiritual fortalecido em prática, em consciência, em ações, todos os outros níveis andam equilibrado, porque você injeta luz em todos os níveis da sua vida. Feliz Natal, pessoal, que o Papai Noel traga muitos presentes, que os anjos chegam até os lares de vocês e unam as famílias, abençoem as famílias, abençoem os amigos, abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe o coração e a alma de cada um de vocês com saúde, com felicidade, com um Natal de paz e de harmonia. Beijo rosa. Eu sou Kátia Milice e esse é o Cabala Descomplicada. Shalom Aleichem.